Bom dia, irmãos. Nós retornamos ao nosso estudo nesta manhã. Estamos falando sobre o Deus que reina sobre o coronavírus, baseado no livro do pastor John Piper, Coronavírus e Cristo. Na semana passada nós falamos no convite, venha a rocha. E nesta manhã estaremos falando sobre o segundo tema, um sólido fundamento. No estudo sobre a palavra crise, que é uma palavra muito presente na história da nossa nação, na história do povo, é interessante observar que tem alguns conceitos da palavra crise, mas quando nós aprofundamos na ideia desta palavra, na sua origem, ela tem o sentido de escolha, de fazer julgamento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, escolhas precisam ser feitas. Escolhas que vão determinar a nossa travessia deste tempo, e escolhas que farão diferença no momento pós-pandemia. E com isso nos leva a pensar no que a humanidade tem vivido. E aí John Piper nos chama para esse sólido fundamento, que é a palavra de Deus. Os homens estão sempre trazendo as suas ideias, seus conceitos, estabelecendo os seus caminhos, seus trilhos, coisas que são importantes em nossa jornada. Mas, quando nós pensamos na realidade do povo, pensamos nas questões do dia a dia, pensamos nas decisões que tomamos, não há como fugir que a palavra de Deus, ela é o nosso sólido fundamento. E é nesse sentido que nós vamos meditar por alguns momentos sobre esta palavra do Senhor, que é esse fundamento ao qual nós vamos nos firmar para viver este tempo e viver aquilo que o Senhor tem para nós também em outro momento da história. O pastor John Piper começa então refletindo sobre a firmeza, a solidez da palavra, e ele vai citar o apóstolo Pedro, que diz que a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Uma das coisas que ele quer nos mostrar é que as palavras ditas pelos homens, elas são comparadas à erva e à flor, que sofrem um ciclo de crescimento, chegam ao seu auge e depois decaem. Muitas coisas que os homens falaram ao longo da história passaram por esse ciclo. Mas que a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não passa por esse ciclo. A palavra de Deus, ela permanece. Jesus já havia dito, e João registra, que a palavra de Deus não pode falhar. Jesus faz essa afirmação com relação ao Antigo Testamento. E por isso, quando o sólido fundamento se manifesta diante de nós, também Jesus, no final do Sermão do Monte, ele nos chama a atenção sobre construir sobre um sólido fundamento e construir sobre algo que seja frágil, quando ele coloca a rocha e a areia. E ele vai dizer que aquele que constrói sobre o sólido fundamento, a rocha, ele então tem uma firmeza, mas aquele que constrói a sua vida em cima da fragilidade da areia, ela então passa e é destruída. Depois ele vai nos chamar a atenção sobre as afirmações
que o salmista faz no Salmo 119 sobre a palavra do Senhor, sobre os testemunhos do Senhor que são para sempre. Ele vai citar também no Salmo 147, verso 5, que a palavra de Deus, o seu entendimento, ele não se pode medir, porque há um alcance dessa palavra e nela que nós nos firmamos. Também há uma afirmação que de 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, que o caminho de Deus ele é perfeito. Tudo isso mostra essa solidez da palavra do Senhor. E se há uma coisa necessária num tempo de crise, num tempo de escolha, num tempo de estabelecer rumos para a vida, um tempo onde os homens estão em dúvida, onde as autoridades não sabem realmente o que vai acontecer, onde as pessoas falam muitas coisas, mas não tem como afirmar nada, é encontrar na palavra de Deus essa segurança, essa solidez. E o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para a verdade que nós enfrentamos, que por muitas vezes as situações nos entristecem, ou seja, ela tira o brilho do dia, ela tira a alegria daquele momento, mas que nós nos mantemos alegres, ou o nosso ânimo se mantém em Deus, esperando nele esta manifestação. E é nesse sentido que o profeta Jeremias, ele diz que as palavras do Senhor encheram o coração dele de júbilo e alegria. E nós sabemos que Jeremias estava vivendo um momento extremamente difícil da história do povo, onde havia uma crise institucional, onde havia uma crise espiritual e, na verdade, o povo estava numa expectativa muito grande. Mas a palavra do Senhor, ela trouxe ao coração de Jeremias júbilo e alegria. Certamente, a visão que devemos ter dessa afirmação de Jeremias e de Paulo, de entristecidos, mas sempre alegres, é saber que Deus governa sobre todas essas coisas. E mesmo que a gente tenha os limites da nossa compreensão, e nós como humanos, semelhantes aos outros homens, também não saibamos o que vai acontecer até o final do ano, não saibamos o que vai acontecer no ano que vem, nós lemos o que está à nossa volta, nós olhamos os números, as mortes, nós olhamos a tristeza das pessoas, nós olhamos os conflitos, nós olhamos o desemprego que está batendo a porta das famílias. Mesmo que nós olhemos para isso, Deus está no controle de todas as coisas. Ele conduz a história. E em momento algum, essa soberania de Deus esconde que a humanidade ela vai ficar livre desses conflitos, livre desses sofrimentos. Porque, na verdade, a partir do momento que o mal entrou no mundo, a partir do momento que o pecado passou a fazer parte da nossa história, então nós temos tragédias em cima de tragédias, e com isso a humanidade vem sofrendo. Mas ter essa segurança que somos entristecidos, mas sempre alegres, ou seja, mantemos a nossa alegria no Senhor, é feita uma pergunta, e John Piper então pensa nisso, como que nós podemos saber disso? Como nós podemos saber que realmente a palavra de Deus, ela é esperançosa, a palavra de Deus é que traz alegria ao nosso coração? Porque justamente a palavra de Deus, ela se encaixa, e ela vai mostrando e revelando a história humana, revelando aquilo que acontece com a humanidade, os ciclos que a humanidade vive, né? Relatamos aqui na semana passada que essa não é a primeira pandemia, não é o primeiro momento crítico que a humanidade vive. É claro que temos uma intensidade mundial
para esse momento, mas a humanidade já passou por outras crises também, e a palavra de Deus, ela permanece, ou seja, ela é sempre esperançosa. E o apóstolo Paulo, ele mostra esse brilho da palavra de Deus. Eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios 3, de 13 a 16, que há uma apresentação de como a palavra de Deus traz esse brilho. 2 Coríntios 3, de 13 a 16. Diz assim o texto: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas alguém, quando se converte ao Senhor, o véu é retirado. Moisés teve aquele encontro com o Senhor no monte. E naquele encontro com o Senhor, diz a história bíblica que ele desceu do monte com um brilho no seu rosto, no seu olhar, na sua face. E isso, de alguma maneira, trouxe um certo temor ao povo de Israel. E com isso, um véu foi colocado na face de Moisés. Ao entrar em contato com Deus, com a sua palavra, há um brilho que se reflete em nossa vida. A solidez da palavra de Deus, ela nos coloca face a face com o Senhor. Por isso que a última afirmação de Paulo diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Pode-se contemplar o brilho do Senhor. Não há mais medo, não há nenhum tipo de constrangimento. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, o brilho do Senhor vem para a nossa vida. E isso nós experimentamos, porque crises todos nós vivemos. E o autor do livro, então, ele fala de uma crise que ele viveu na sua história, de 50 anos passados, quando ele teve que fazer uma escolha, onde ele construiria a sua vida, onde ele colocaria a base para erguer a construção da sua história. E ele então entende que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é que pode ser compreendida em qualquer lugar, em qualquer circunstância, por qualquer tipo de pessoa. Talvez não consiga ter todas as respostas para as angústias humanas, mas há uma resposta necessária: dar esperança ao coração do homem, dar segurança à vida do homem. E Jesus, então, citando o texto de Mateus 7, 24 a 27, que já anteriormente já fiz menção a ele fala justamente disso, que quando o homem vem para um lugar sólido, para a rocha, então no seu coração vai crescer a esperança. É na palavra de Deus que vai encontrar a orientação certa para fazer as escolhas. Se crise lá no seu fundamento é fazer julgamento, é fazer escolhas, é estabelecer caminhos por onde passar, a palavra de Deus é a única que pode estabelecer um trilho seguro para essa jornada da vida.
Não há nenhuma outra maneira de se ter a segurança para qualquer pessoa, e aí nós trazemos isso para o contexto da família, trazemos isso para o contexto da igreja, de uma cidade, de um estado, de um país, a não ser a palavra do nosso Deus. Homens maus, homens que estão sem Deus, precisam da palavra de Deus. Crentes em Jesus precisam da palavra de Deus. Famílias que desde cedo aprendem a caminhar nos ensinos de Jesus, precisa continuamente fundamentar a sua vida na palavra de Deus. Mas também aqueles que ainda não experimentaram da graça de Deus, precisam da palavra de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Você precisa construir a sua vida nesse ambiente, nesse lugar sólido. E esse lugar sólido é a palavra do nosso Deus. Com isso, o autor do livro, ele vai falar de algo que talvez alguns, pela sua falta de conhecimento, falta de maturidade, ou talvez induzido por uma ideia ou outra, alguns pensam que crer em Deus, alguns pensam que caminhar nos ensinos da palavra de Deus seja um salto no escuro, seja mergulhar numa caverna profunda, onde não se tem dimensão de nada, onde não se enxerga nada. Talvez alguns pensem que estar se lançando nas mãos de Deus seja, na verdade, uma aventura que não se sabe onde vai chegar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é o sólido fundamento, Jesus, ele vai dizer que, na verdade, cego, não enxerga, é aquele que é incrédulo. É aquele que não conhece a Deus. E ele diz lá em Mateus 13, verso 13, que eles pensam que veem, mas não veem. Eles não enxergam. A palavra do nosso Deus, ela é esse firme fundamento. A nossa fé em Deus, ela é baseada naquilo que nós vemos, na verdade revelada em Jesus. Ao contrário, a própria Bíblia também diz que há uma ação maligna, destruidora, que cega as pessoas. O apóstolo Paulo diz que o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ele cega as pessoas. Ele dificulta a visão das pessoas do Evangelho. Por isso que tem muita gente que não consegue enxergar que a palavra de Deus, que o povo de Deus, que a igreja de Deus, ela permanece firmada e atravessa todas as crises. A igreja de Jesus, ela sempre faz uma escolha no tempo de crise. E a escolha que ela faz é confiar na palavra de Deus. Sabendo que a palavra de Deus, ela é a luz. O Salmo 119, verso 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela ilumina a nossa jornada. E nós estamos vivendo esse tempo de crise, tempo de escolhas.
firmados na palavra do nosso Deus. Jesus é a luz. Em João capítulo 1, o evangelista afirma o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. A luz é o conhecimento. Nós somos chamados constantemente a construir a nossa vida nessa solidez da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é Jesus. Ele é o Logos encarnado. E o apóstolo João, ele vai justamente mostrar que na palavra de Deus, no nosso Deus, não há espaço nenhum para trevas. E trevas significa ignorância. Trevas significa o mal. Trevas significa destruição. Trevas significa falta de direção, de rumo. Jesus trouxe para nós esta mensagem, que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Não há nenhum tipo de escuridão. A luz, em qualquer lugar que ela chega, não há nenhum tipo de trevas que possa resistir. Por isso que, nesse tempo, nós temos uma base sólida. E a base sólida é a pessoa de Jesus. Nós não estamos de forma alguma inseguros, porque o nosso Deus, Ele nos conduz na claridade, Ele nos conduz na luz, na direção. E é o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que vai nos dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O mal não atinge de forma alguma o nosso Deus. E nós estamos debaixo da proteção da luz do nosso Deus. Com isso, nós estamos seguros na mão dele. E por isso, nós podemos compreender que a humanidade precisa buscar um lugar sólido para construir o seu novo tempo. Fala-se muito no novo normal. Nunca mais voltaremos ao que era. Isso é verdade. Cada momento de crise que a gente vive, de acordo com as escolhas que nós fazemos, vai dar um novo normal. Vai dar uma nova jornada de vida. E certamente daqui a 2, 3 anos, isso vai ser o normal nosso. O que acontecia antes, ficou no passado. E nós teremos uma nova maneira de viver. Mas outras crises virão. A base sólida que nós vamos construir, ela precisa estar formatada em Deus, que é o nosso molde, que é a nossa maneira de ver o mundo. Precisamos ver o mundo com os olhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra que Deus, ele se revela sempre. Nós trabalhamos com um discipulado chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. E eu sempre volto a fazer referência a ele porque a minha vida, ela também mudou a partir do momento que eu pude estudar o meu relacionamento com Deus a partir da visão deste autor que apresentou nesse livro. E uma das afirmações dele que faz muita diferença em nossa vida é dizer que Deus está agindo constantemente ao meu redor. Deus está agindo constantemente ao meu redor. Não pense que Deus está indiferente com a humanidade. E isso em todos os tempos.
E Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 1, versos 19 e o verso 21. O que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre os homens, entre eles. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. É interessante que Paulo mostra que Deus se revelou, mas os homens não reconheceram a revelação divina. E ele fala disso com relação ao passado. Nós hoje podemos olhar com relação ao passado, olhar com relação ao que Jesus viveu na terra, e também dizer que muitos também não reconheceram, não deram glória a Deus, e não reconheceram a graça divina entre eles. Nesse tempo de crise, onde as pessoas, onde todos nós fazemos escolhas, muitos também não vão reconhecer. Muitos também vão dizer que tudo isso é obra do acaso. Alguns vão dizer que é a natureza que está aí, que produz essas coisas naturalmente. Mas para aqueles que têm os olhos abertos para as realidades espirituais, não vem assim. Para nós que conseguimos ver o mundo, ver a história pelos olhos de Deus, nós sabemos que Deus está conduzindo tudo, conduzindo cada detalhe. E Ele há de manifestar-se ao nosso redor em todo o tempo. Mostrando nas tribulações, como Jesus diz lá em João 16, 33, que nós teríamos tribulações, nós teríamos crises, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, mantermos animados, voltando naquela palavra de Paulo, entristecidos, mas alegres, entristecidos pelo momento, pelas nossas limitações, pelas nossas angústias, nossas tristezas, mas alegres na esperança, sabendo que, como diz o Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus. Podemos ver que o salmista está falando da natureza, da criação, mas à luz do Novo Testamento, podemos pensar que os céus proclamam a glória de Deus, é a vinda de Jesus na terra. Jesus veio a esse mundo, Ele veio proclamar, os céus se manifestaram, os céus não ficaram alheios à realidade do homem, mas os céus se importaram com o homem. Os céus perceberam que havia uma realidade aqui presente, e que nós, criaturas, dependentes, limitadas, precisamos dessa manifestação da glória divina. Com isso, a ciência, como diz John Piper, ela pode determinar muitas coisas. E ele faz a comparação, então, das Escrituras com o mel doce. E a tecnologia, ela pode dizer quais são os elementos químicos que compõem o mel, e que esses elementos químicos produzem um sabor, produz uma sensação. Mas as pessoas que não conhecem o que a química diz, elas só poderão dizer que o mel realmente é, se elas experimentarem. Deus, na sua revelação, Ele fala sobre a palavra. Fala como ela é doce. Fala como ela traz uma nova maneira de ver a vida. Fala como ela pode nos dar sabor à vida. Pode nos dar alegria em tempo de tristeza. Mas só pode
realmente viver isso quem experimenta a palavra de Deus. Eu cresci dentro do Evangelho de Jesus. Meus pais me criaram na palavra de Deus. E desde criança, em todas as crises que eu enfrentei, eu aprendi a saborear a palavra de Deus. Poderia ficar aqui horas trazendo a minha memória e compartilhando com os irmãos. E se estivéssemos num grupo onde pudéssemos falar um ao outro, certamente muitos também poderiam trazer essa palavra e compartilhar comigo desse experimentar da palavra de Deus, que é esse mel que adoça a nossa vida, esse mel que traz realmente sabor para o nosso viver neste mundo. E é nessa direção que nós estabelecemos esse fundamento sólido, a rocha. Jesus diz que essa escritura, que é o mel, ela não falha de forma alguma. O apóstolo Paulo diz que essa escritura, ela foi soprada por Deus, inspirada por Deus. É o apóstolo Pedro que diz que Deus moveu homens, criaturas suas, para escrever, para registrar essa palavra. E por isso, há uma tranquilidade em nosso coração, que a nossa fé, ela não é um salto no escuro. Ela é um salto no lugar sólido, na rocha. O salmista diz no Salmo 119, verso 160, as tuas palavras são verdadeiras. No verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Há uma autoridade do céu para essa palavra. Salomão expressa, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E nós nos firmamos nessa palavra do Senhor, que nos dá o fundamento. O nosso coração pode se inquietar, mas o conforto, a esperança vem do Senhor. Ele está perto de nós. A sua palavra não se afasta de nós. Jesus prometeu lá em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. E é sobre Ele, sobre esse sólido fundamento que nós construímos, sabendo que nós estamos firmados no Senhor, a sua palavra. Nós vamos orar nesta hora, encerrando este momento, esse tempo de pensamentos sobre a palavra do nosso Deus, como fundamento para a nossa vida. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez podemos reunir nesta manhã, cantarmos louvores ao Senhor, sermos edificados na Tua palavra. E agora, Senhor Deus, podermos pensar um pouco mais sobre a nossa realidade, o tempo que vivemos. Obrigado porque a Tua palavra nos dá direção, a Tua palavra está sempre perto de nós e nos conduz. Receba, Senhor Deus, o nosso coração na Tua presença. Clareia a nossa mente, abra o nosso entendimento a cada dia. Tenha misericórdia daqueles que ainda estão cegos para o Senhor. Abra os olhos deles, para que possam ver a beleza do Senhor e encontrar no Senhor a sua salvação. Abençoa o Teu povo espalhado neste mundo, neste dia. Guarda em nome de Jesus que oramos. Amém. Convido você para que semana que vem, terceiro domingo de junho,
possamos ainda continuar refletindo na palavra do nosso Deus sobre essa soberania de Deus, o governo de Deus sobre esse tempo que está vivendo. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, guarde a sua casa, dê o alimento para o seu corpo e alimento para o seu coração diante do Senhor. É a nossa oração. Amém e amém.